Yuma acordou sentindo um cheiro de fumo e folhas recém-arrancadas. Abriu os olhos com dificuldade em meio à fumaça do fumo. Viu um índio ao lado de Yara. Ele dizia coisas numa língua que Yuma não compreendia. Passava folhas pelo corpo dele. Yuma observou que o índio tinha pele azulada, cabelos fartos, negros e longos. No topo de sua cabeça de cada lado era possível ver 2 chifres brancos. Os olhos do índio eram negros, sem pupilas. Suas mãos também eram negras e suas unhas pareciam garras. Ele usava uma tanga de pele de caititu. Uma cauda igualmente azul como ele projetava por baixo da tanga. Ao ver aquele índio, Yuma tentou se levantar, mas não conseguiu. Yara o conteve dizendo: "Calma, meu belo lobo, está seguro agora. Esse é Tal. Ele me ajudou a salvar sua vida, mas ainda está muito debilitado e fraco. Precisa descansar." Yuma tentou falar, mas percebeu que não conseguia. Sua voz não saía e isso o desesperou. Tal então tocou no ombro dele e falou: "Você foi atacado no mundo dos espíritos. Viu coisas que não devia. Eles tiraram sua voz para você não contar o que viu. Tiraram sua força para que morresse sufocado nas águas. Yara viu quando a água o levou. E eu vi quando chegou perto de atravessar para o mundo dos mortos. Não era sua hora, Yuma. Eu trouxe você de volta. Yara cuidou de você, mas ainda tá fraco. O lugar onde estamos é o meio de tudo. Está acima de seu mundo e abaixo do mundo dos mortos. Não pode voltar ainda, filho de Gaia. E quando voltar, terá de descobrir como contar o que viu. É como eu disse, os espíritos negros arrancaram a sua voz." Zaltana já estava preocupado. Seus xamãs não tinham notícias nem positivas e nem negativas da Umbra, e isso preocupava, já que Auir não tirava descanso. Tudo estava silencioso demais, e ele tinha um mau pressentimento sobre aquilo. Nem os bons espíritos diziam algo. Ele teve que enviar um mensageiro para saber notícias de seu filho e da alcateia do grande Alfa, mas este também fazia tempo que não dava notícias. Resolveu então fazer uma visita para o seu amigo e irmão Shilá, por ele ter uma proximidade maior com a Umbra. Talvez ele tivesse alguma coisa a dizer. Ele encontrou o amigo às margens de um rio no Tennessee. Estava sentado numa pedra sentindo a quietude da natureza e o som calmante daquele rio. Zaltana sabia que ele estava preocupado. Sempre que ficava daquele jeito, era porque estava buscando respostas. Se aproximou e sentou-se próximo de seu amigo. Observou a paz daquele lugar e sentiu seu coração apertando. Um mau pressentimento lhe dizia que toda aquela calmaria era prenúncio de uma agitação, assim como as corredeiras daquele rio. A Umbra está quieta. Tem notícias da alcateia do grande Alfa? Shilá perguntou. Como a Umbra estava em silêncio, ele não sabia de nada através dos espíritos. Um amigo chamado Corax, que é um homem corvo e que sempre prestou serviço de batedor para os presas de prata, está fazendo a comunicação entre um caso e eu. O enviei assim que a Umbra silenciou. Como a Auir vive atacando a alcateia do grande Alfa, seria bom estarmos informados para oferecer ajuda se ele precisar. Até o momento tudo está em paz por lá. No entanto, eu não tenho notícias desse amigo há um bom tempo. Isso é bom, mas estranho ao mesmo tempo. A alcateia do grande Alfa está em paz há 10 anos. Será que tem algo acontecendo e não estamos vendo? Zaltana respirou profundamente e respondeu. Concordo com você, meu irmão. Precisamos descobrir onde é que vamos procurar. Kalash levou os formores que ela pôs totalmente sob seu controle. Os escondeu no fundo da caverna. Invocou seus Maelgins mais poderosos e, usando um crânio de 3 humanos, os prendeu juntos. Ela fez um buraco no centro, usou a mão direita de cada esqueleto que representava o humano do respectivo crânio. Estas mãos serviram de base para manter o altar profano de pé. A teia de uma Nanase serviu para prender aquilo todo. Os Maelgins cavaram um buraco redondo onde os formores foram colocados. Depois, encheram de água até o tórax das criaturas. Kalash cortou sua mão, deixando o sangue escorrer dentro do crânio. Os Maelgins retiraram o sangue de cada formore depositado dentro dele. Ela então disse aos Maelgins: Trouxeram o que pedi? Sim, poderosa Kalash. Aqui está uma mecha do poderoso alfa dos peregrinos silenciosos.
Tem também uma mecha do cabelo do alfa dos Presas de Prata, uma mecha do cabelo do alfa dos Senhores das Sombras e, por fim, uma mecha do cabelo do grande alfa dos Garus. Kalash apanhou os cabelos e separou-os de Noah. Depois perguntou ao seu servo: tem certeza de que pertence ao filho de Gaia? Não tô chegando ao limite dos meus poderes para vocês falharem. Sim, poderosa Kalash. A fêmea dele sempre penteia aqueles cabelos e os apara também. Eu colhi cada fio cortado e preso aquele pente. São todos do alfa dos alfas. Kalash sorriu diabolicamente. Depositou as mechas no crânio e então começou o seu ritual. Eu, Kalash, reclamo os poderes sombrios da Uir, dos espíritos negros dos cantos mais escuros da Umbra e desse mundo, o próprio mal dos humanos. Venham me ajudar nessa abominável criação. Toda a caverna começou a tremer e rachaduras se espalharam por todos os cantos. Dessas rachaduras, uma bruma densa e negra saía com violência, escorrendo das paredes como se fossem águas se misturando com a bruma que subia do chão. A bruma se movia como se tivesse vida e vontade própria. Ela tomou conta de toda a caverna, ocultando no meio dela os ritualistas sombrios. Então uma voz, potente e rouca e parecendo muitos falando ao mesmo tempo, perguntou: o que é que tem a nos oferecer nesse ritual, Kalash? Ela então estendeu a mão a um dos Maojins e esse lhe entregou um vidro com um líquido vermelho, ao que ela então disse: o sangue de um traidor, o sangue do alfa dos uivadores brancos. Meus servos colheram quando ele foi castigado pela traição. É legítimo e puro. O ser das trevas invocado por Kalash riu ruidosamente e lhe respondeu: sua oferta foi aceita. Faça o seu pedido. Kalash então disse para ele: quero uma criatura só a partir desses formores, com poder, a força e a fome dos 13 juntos. Ela então derramou sangue de Ashaki como o último ingrediente sobre todos os outros dentro do crânio. Um ser que estava oculto na bruma se aproximou. Ele era feito das trevas e sua forma era como a própria bruma. Ele entrou no crânio levando consigo toda a bruma negra que havia na caverna, consumindo todos os ingredientes. O crânio submergiu daquela névoa negra que saiu indo na direção dos formores. Foi quando eles foram cobertos por completo. Kuruk estava na beira do rio. Tinha seguido o rastro de Uma até ali, e depois nem o cheiro dele ele podia sentir mais. Olhou para a vastidão do rio tentando imaginar o que havia acontecido com Yuma. Está procurando seu amigo índio? Kuruk se virou procurando de onde vinha a voz. Quem falava se escondeu entre as folhas de uma árvore. Kuruk começou a caminhar tentando ver quem era. Quem é você? E o que sabe sobre meu amigo? Eu sei que ele caiu no rio e ele o levou. Kuruk parou perto da árvore e perguntou: por que está se escondendo? Não vou machucá-lo. Eu sei que você não vai. Mas eu também sei o que você é e o que os outros são. Já disse o que aconteceu com seu amigo. Não se preocupe, Yara deve tê-lo ajudado a vir seguir atrás dele. Kuruk sentiu seu poderoso Guhal se irritar com aquela pessoa que se escondia. Abraçando a árvore, ele disse: muito bem, mocinha. Ou se mostro, eu faço você cair dessa árvore num segundo. E por que é que você faria isso? Eu acabei de te ajudar, disse a voz. Porque eu estou curioso e eu gosto de olhar nos olhos quando converso. A jovem caminhou graciosamente pelo galho da árvore, tão natural que Kuruk teve certeza que ela já fazia aquilo há tempos. Sentou-se e perguntou para ela: satisfeita agora, urso? Kuruk sorriu de canto e respondeu: ainda não, mas posso dar um jeito nisso. Ele então balançou a árvore, fazendo a jovem perder o equilíbrio e cair. Ela segurou firme em seus braços e começou a se debater para sair deles. Kuruk segurou firme até que ela parou de se debater por fim. Observou aquela pequena humana que lhe parecia bem selvagem. Usava um macacão e estava descalça. Os cabelos eram tão selvagens quanto ela. Apesar de terem 2 longas tranças, haviam folhas e pequenos gravetos presos nele. Ela empurrava e seguia gritando: por favor, urso, me solte, me deixe ir. Lembre-se que lhe ajudei. Vou soltá-la assim que me disser seu nome, porque eu tenho certeza de que sabe qual é o meu. Ela parou de lutar e o encarando perguntou: promete?
Sim, eu prometo. Agora me diga. A jovem respirou fundo e lhe disse: meu nome é Ana. Agora me solte. Kuroki a colocou com cuidado no chão e observou que ela era pequena como a esposa de Noa. Deu um sorriso a Ana, que o encarou perguntando: do que é que você tá rindo? Qual é a graça? É que você é tão pequena. É você que é grande demais. Kuroki riu e perguntou mais uma vez: me diga, pequenina, o que é que você sabe? O que aconteceu pro meu amigo cair no rio? Ana ajeitou o macacão e só então contou tudo o que viu. Eu moro num sítio afastado dessa cidade. Sou apenas eu e meu pai. Ele vende o que plantamos nessa feira. Eu gosto da mata. Sempre que termino de ajudar meu pai, venho caminhar ou pescar aqui. Uns dias desses eu estava vindo pescar quando eu vi o seu amigo. Me escondi, como sempre faço quando vejo um de vocês. Achei muito estranho ele estar só. Você e ele estão sempre juntos. Mas então eu vi que os olhos dele estavam brancos. Ele não parecia aqui, sabe como? Aqui, de verdade. Ele parou na beira do rio. Eu fiquei apenas observando. Foi então que veio uma lufada de vento muito forte e gelado. Aquilo que o derrubou no rio. Eu pensei em ajudá-lo, mas então vi Yara correndo e depois mergulhar. Eu imaginei que foi para ajudá-lo. Kuroki pensou um pouco e perguntou: você me deixaria ver tudo isso? Ler suas lembranças? Ana se afastou assustada e respondeu: não estou mentindo. Falei exatamente o que vi. Eu preciso ir. Meu pai vai ficar preocupado. Antes que Kuroki dissesse mais alguma coisa, Ana correu se embrenhando na mata e sumindo entre todas aquelas folhagens. Kuroki então respirou fundo, gravou o cheiro dela na mente e, sorrindo, murmurou para si mesmo: não vai escapar de mim assim tão rápido, pequena. Não vai mesmo. Elsa dormia profundamente quando acordou sentindo as mãos de Kalash em seu corpo. Ele sorriu e segurou a mão dela, puxando para a cama, prendendo num forte abraço. Viu em seus olhos rubros que seja lá o que tinha feito havia dado certo. A beijou e sussurrou em seu ouvido: quando é que atacaremos a tribo de Shilá? Ela acariciou seus longos cabelos castanhos e respondeu: quando você desejar, poderoso Alfa. Quando você desejar. Elsa tomou-a para si durante toda aquela manhã. Aquela união havia começado por interesse em destruir o Alfa dos Alfas, mas os dois estavam completamente envolvidos, mais do que era permitido e aceitável. O desejo de estar um com o outro era tão grande quanto o desejo de destruir a Noa. Aquela união se tornava poderosa cada dia. Foebok estava de olho naquilo. Sabia que Kalash estava se envolvendo. Só esperava que ela não colocasse um sentimento tão desnecessário e fútil acima do interesse deles. Ele deu as costas àquele ato primitivo e foi até os guerreiros, deixando que Shivi assumisse o controle, mantendo os guerreiros bem treinados, já que logo teriam de partir para conquistar também a tribo dos peregrinos silenciosos. Mais tarde naquele dia, Elso saiu do quarto deixando Kalash adormecida. Foi até o porão para ver a sua filha. A menina dormia em forma de loba. As correntes de prata prendiam suas patas e pescoço. Pelos machucados, ele percebeu que ela havia lutado muito para se soltar. Elso respirou e aproximou-se dela. Alisou a cabeça da filha até o seu dorso. Ela então acordou e, ao vê-lo, rosnou furiosa. Elso se afastou antes que ela pudesse mordê-lo e constatou uma terrível verdade. Ele observava aquela loba furiosa e selvagem que tentava alcançá-lo a todo custo. Sua parte humana não existia mais. Ela havia se entregado à fúria e escolheu ser um animal para todo sempre. Era a forma dela dizer que preferia morrer a ser a filha dele. Vendo como ela babava e rosnava furiosa tentando se soltar, percebeu que ela olhava como um desconhecido para ele, um inimigo. Com ódio, ele culpou o grande Alfa por aquilo. Se ele não existisse, aquela ainda seria sua filha, e ele o Alfa dos Alfas. Deixou ela no porão e foi procurar Kalash. Ela descia as escadas quando o viu subindo do porão. Vendo seu semblante furioso, perguntou: o que foi, meu Alfa? Sua filha conseguiu fugir? Eu não tenho mais filha, Kalash. Ela morreu. O que está lá embaixo é uma besta de 3 metros, com uma fúria incontrolável. Não sei o que fazer com ela, mas também me recuso a matá-la. Kalash, segurando o rosto dele, falou: não precisa matá-la, meu Alfa.
Só precisa domesticá-la e eu posso ajudar com isso. Elso olhou para ela. Parecia que para Kalash nada era um problema. Tudo era absolutamente fácil de resolver, desde que os sentimentos não atrapalhassem. Ele então segurou os pulsos de Kalash, afastando suas mãos de seu rosto e disse: ela ainda é sangue do meu sangue, Kalash. Não se esqueça disso. Vitinho estava cuidando dos bois no pasto junto com Júlia. Ouviu então o chamado de um catitô. Era alto e insistente. Olhando para Júlia, ele disse: eu vou até a mata, mas eu não vou demorar. Saiu com seu cavalo antes de ouvir a resposta da irmã. Se embrenhou na mata procurando de onde é que vinha o chamado. Foi quando bem no meio viu um único catitu parado como se o esperasse. Achou estranho aquele som. Parecia que estava perto, mas daquela distância ele não teria ouvido. Quando se aproximou mais, o encorado desceu de uma árvore atrás dele. Não se aproxime, ele não é um catitu comum. Vitinho parou, mas não porque o encorado havia dito, mas porque os olhos negros do catitu o havia hipnotizado. O pequeno porco do mato se transformou então numa fumaça azul e entrou no corpo de Vitinho pelo nariz, boca e ouvidos. O rapaz caiu no chão se debatendo, enquanto o encourado o observava. Quando ele se acalmou e tentou se levantar, o encourado pôs o pé no seu peito, mantendo no chão. Em seguida lhe disse: o que você pretende, tal? Possuindo o escolhido de Gaia? Usando a voz de Vitinho, ele respondeu: e quem é você para me interrogar? Olhe para você, Anhanguá. Nenhum corpo seu você tem. Não está no direito de me dizer o que devo ou não fazer. O encorado empurrou o corpo de Vitinho na terra, a ponto dele afundar um pouco no chão. Deixa esse rapaz em paz, tal, porque o possuiu. Não é da sua conta, Anhanguá. Nesse instante, Tal segurou o pé do encorado e o arremessou para longe dele. Se levantou e limpou a terra de seu corpo, dizendo: vim falar com o lobisomem branco. Nem você nem ninguém vai me impedir de fazer isso. Sabe muito bem quem eu sou, então não fique no meu caminho. O encorado sabia bem quem ele era. Um espírito das trevas que gerou criaturas amaldiçoadas como filhos, que comiam seres humanos. Se ele estava ali, boa coisa não era. Então se preparou para enfrentá-lo, não permitindo que ele tirasse a paz da alcateia. Kalash desceu para o porão com o Elso e a loba avançou furiosa contra eles. Ela se aproximou mais um pouco e falou num encantamento. No mesmo instante, a loba parou de rosnar e avançar sobre eles. Kalash se aproximou e retirou um colar de seu pescoço, colocando no pescoço da loba. Este brilhou e desapareceu. Ela então chamou Elso para que se aproximasse. Quando ele chegou perto dela, falou para a loba: reconheça seu alfa. Sua lealdade pertence a ele. O protegerá com sua própria vida se for preciso. Agora reconheça, aceite. Apenas ele terá poder sobre você e mais ninguém. Com ele será dócil e sempre obediente. Com seus inimigos será o inferno em 4 patas. A loba se curvou docilmente. Elso então retirou as correntes que a prendiam. Levou ela para cima e cuidou de seus ferimentos. Ela lambia seu rosto em gratidão enquanto ele fazia os curativos. Kalash observava. Ela sabia o quanto No era poderoso e Elso precisaria de ajuda para derrotá-lo. Aquela loba alfa era tão poderosa quanto seu pai e submissa como ela estava, seria o par perfeito contra o alfa. O encorado partiu para cima de Vitinho e sorriu. Se preparando para um confronto. Bolas de fogo se formaram nas mãos do encorado enquanto ele corria até Vitinho. Ele então parou bruscamente quando ouviu o corpo de Vitinho se contorcer e estalar, enquanto os olhos do rapaz saíam do negro para um vermelho. Os dentes dele ficaram pontiagudos. Aquilo desenhou um sorriso medonho na face do jovem. Seu corpo se estendeu e se retorceu enquanto seus ossos estralavam. A face dele então assumiu uma forma animalesca de um macaco. As orelhas dele se transformaram em barbatanas. Ele então soltou um rugido misturado com um uivo. Diante do encourado estava o Luizon, o Senhor da Morte. Os Uquitenas tiveram de compartilhar o problema deles. Aquela era uma ameaça que precisaria da ajuda dos irmãos para deter.
Nion enviou batedores até os presas de prata, já que Zaltana era amigo do Alfa dos Alfas. Por certo, ele deveria ajudá-los comunicando com as outras tribos. Ele abandonou seu território, indo refugiar-se com o que restou da tribo dele, junto com seus irmãos, os mendigos. Eles recolheram os corpos e fizeram uma grande cerimônia de enterro. Seus irmãos mortos seriam recebidos como guerreiros na Umbra. Raidan estava treinando com Vinícius. Seu filho havia se tornado um grande guerreiro humano, e era gratificante treinar com ele, já que era um homem forte e responsável e o ajudava no treinamento dos filhos dos Garous. A agilidade de Vinícius impressionava. Ele havia se esforçado muito para chegar naquele ponto. Raidan sentia muito orgulho dele, pois mesmo sendo humano, se comparava a ele quando caçava na forma humana. Os dois estavam correndo e saltando pela mata quando ouviram os sons das árvores se quebrando. Eles pararam e perceberam que havia uma luta acontecendo. Raidan então reconheceu o rosnado do encourado. Pai, parece seu amigo. É o som que ele faz. Vamos lá, quero ver que confusão é essa que ele se meteu. Os dois foram na direção de onde vinha o som daquela luta. Quando chegaram, já havia uma clareira no lugar e uma criatura negra e magra que lembrava um cachorro e um macaco ao mesmo tempo lutava com o encourado. Raidan não sabia o que era aquilo, mas Vinícius sim, ficou incrédulo ao ver aquilo. A cada ataque da criatura que não atingia o encourado, alguma árvore ou vegetação morria instantaneamente. O encorado lançava bolas de fogo, mas o fogo se apagava, morrendo em contato com aquela criatura. Raidan se transformou e deu um rugido forte, que fez o chão da mata toda tremer. Chamou assim a atenção dos dois. Eles pararam no mesmo instante. Luizon encarou Raidan e voltou então à forma de Vitinho, o que deixou até mesmo Yaguareté atônito. Tal se aproximou dele, sentiu o poder que vinha daquele ser. Soube então no mesmo instante que não era Vitinho. Ele parou próximo a Raidan e alisou seu dorso, dizendo: "Como você é magnífico. Vê-lo de perto é ainda mais fascinante que pelos olhos dos outros." Raidan, rosnando, perguntou: "Quem é você? Por que está usando esse rapaz?" Tal, sorrindo, respondeu: "Eu sou Tal, uma criatura do submundo. Não sou nem bom e nem ruim, mas o Ayanguá não me deixa fazer o que é certo." Ele continuou alisando a pelagem de Raidan, fascinado com o poderoso jaguar. "Minha aparência assustaria as pessoas, por isso estou usando o corpo desse rapaz. Ele fala com os animais, não é? Vou deixá-lo assim que fizer o que estou aqui para fazer." O encorado se aproximou e disse: "Sinto ameaça em sua presença. Não vou deixar você se aproximar do Alfa." Raidan assumiu então sua forma humana e perguntou: "O que é que você deseja falar com ele?" "Não posso dizer. Apenas com o grande Alfa." O encorado se aproximou dele e perguntou curioso: "Ela quem?" Tal olhou para ele desconfiado e respondeu secamente: "Não vou falar com você, Ayanguá. Já lhe disse. Você quis me destruir sem nem me ouvir antes." "E comigo? Vai me dizer que mandou você falar com o Alfa?" Raidan perguntou, aproveitando que aquele ser no corpo de Vitinho tinha simpatia por ele. Tal olhou para ele e depois para Vinícius, então sorriu dizendo: "O rapaz está com medo de mim. Deve que sabe quem eu sou. Se ele disser o que eu era quando cheguei aqui, responderei suas perguntas." Raidan olhou para o seu filho. Podia sentir o medo que vinha dele. Mesmo assim perguntou: "Filho, você sabe que criatura era aquela?" Vinícius confirmou com um aceno de cabeça. "Então diga, não precisa ter medo, eu estou aqui." Vinícius, respirando fundo, respondeu: "Era o 7º filho de Tal, o Luizon, o Senhor da Morte." Tal sorriu, saboreando o medo de Vinícius. Ele então respondeu: "Foi Yara que me mandou aqui. Me mandou falar com o lobisomem branco que vocês chamam de Alfa. Agora chega de perguntas. Vou fazer o que vim fazer e vocês não me impeçam." Vendo que ele se adiantava, Raidan foi até ele. "Nós vamos com você, se não se importa." Tal deu de ombros e seguiu na direção da fazenda de Noah. Raidan e o encorado e Vinícius foram juntos dele. O mensageiro Quitena chegou um dia depois na alcateia dos presas de prata. Ele estava cansado e faminto. Os guerreiros o levaram até Zaltana, que lhe deu de comer e beber. Quando ele estava descansado, Zaltana perguntou:
Aconteceu alguma coisa com nossos irmãos Uquitenas? O batedor então entregou a mensagem de Niolpas a Altana, que ficou em choque. Se levantou e, caminhando um pouco, perguntou: Formores, tem certeza disso? Sim, grande Altana. Havíamos descoberto uma caverna com os malditos da Uira adormecido. Os xamãs enviaram guerreiros para cuidar da segurança delas, mas não sabemos como 3 humanos entraram na caverna e foram corrompidos. Os guerreiros avisaram a nosso alfa, mas um dos Formores escapou e quase matou o filho dele. A criatura dizimou uma vila inteira de humanos. Quando voltamos às cavernas, os 3 haviam desaparecido. Atacaram nossa alcateia, mataram muitos dos nossos irmãos. Aquelas criaturas estão soltas, senhor. São rápidas e com uma fome sem fim. Zaltana se preocupou. Enviou mensageiros a todas as outras tribos. Convocou todos para uma grande reunião. Eles precisavam saber do perigo e deveriam se unir no socorro aos Uquitenas. Elsa se preparava para o seu ataque à alcateia dos peregrinos silenciosos dessa vez, quando o mensageiro de Zaltana chegou dentro de sua alcateia. Ele ouviu a mensagem e garantiu para o mensageiro que estaria lá. Quando este saiu, Elsa sorriu. Sem entender, Kalash perguntou: Do que é que você está rindo? Essa convocação veio atrapalhar nossos planos. De forma alguma, Kalash. Será muito bom saber o que passa na cabeça dos nossos irmãos em relação a esse ataque. Será uma ótima oportunidade para questionar por que é que o grande alfa dos Garus não está à frente dessa situação. O mensageiro Uquitenas deveria ir até ele, não até Zaltana. Percebeu, minha cara? Sentar no trono de carvalho não é garantia de lealdade. Ainda há Garus insatisfeitos com a escolha de Gaia. Esse é o momento perfeito para espalhar a dúvida e a descrença no grande alfa. Assim saberei para quais tribos fazer minha proposta quando os Zaltana e Xilá estiverem mortos. Kalash ponderou nas palavras dele e chegou à conclusão de que ele estava certo. Porém, apenas ele deveria ir naquela convocação. Nem ela nem seu filho poderiam ir. Os xamãs dos peregrinos silenciosos eram poderosos, sentiriam sua presença. Tem razão, meu alfa, mas aconselho deixar Shivi aqui. Os xamãs dos peregrinos poderão perceber Foibok no corpo dele e assim descobrir os nossos planos. Elso se aproximou por trás dela e, segurando nos ombros, lhe disse: Eu seguirei seu conselho, minha cara, mas estou curioso. Quero ver o que fez com aqueles Formores. Ela segurou uma das mãos dele e, sorrindo, disse: Vai gostar muito do que eu fiz, meu alfa. É uma criatura letal, assustadora e com uma fome sem fim. Elsa abraçou e descansou seu queixo na cabeça dela. Ele? Mas não eram 3? Kalash, sorrindo, respondeu: Sim, meu alfa, disse bem, eram. Eu os transformei num só, com uma fome insaciável e uma força que vai além das expectativas. A aparência dele é o puro pesadelo. Quem olha para ele sofre um delírio beirando a insanidade. Sua velocidade é inigualável e nada é obstáculo. Seu ódio é voltado para Zaltana, Xilá, Ashak e o filho de Gaia. Nosso Formore é venenoso e letal, um verdadeiro mensageiro da morte. Elsa sorriu e a abraçou forte. Sentiu que dessa vez a vitória finalmente seria dele, pois quando o grande alfa percebesse o que estava acontecendo, seria o seu fim. A cabeça de Noa seria o troféu para Elso.